Fala, galera, tudo bem? Então, essa aula de hoje, né, para vocês agora vai ser aquela segunda parte da ascensão aí dos Estados Unidos como potência hegemônica ali a partir da segunda metade do século XX, né? Após ali a Segunda Guerra Mundial, nós vimos basicamente aí que como os Estados Unidos vai ascender ao papel de credor mundial, né, na nossa primeira aula, e como as multinacionais impulsionaram também esse papel dos Estados Unidos frente à hegemonia econômica do mundo, né? Hoje essa hegemonia econômica, né, pode estar sendo colocada em xeque aí pela ascensão da China, mas ainda assim o dólar é a moeda mundial, os Estados Unidos têm a maior produção de tecnologia, né, e comportamentos e ideias por suas empresas. Tá? Isso também é importante ressaltar, esse aspecto econômico. E nós vimos lá no final essa questão aí do controle da informação, né, pelas empresas americanas, também pelo vazamento seletivo das informações dos usuários dos Estados Unidos de forma mais geral também, né, de muitos países do mundo, para as empresas, para que elas possam continuar realizando as pesquisas para atender, né, o seu mercado consumidor e também para poder expandir esse mercado consumidor. Então, hoje nós vamos, na aula de hoje, desculpa, a gente vai ver basicamente aí como que se deu essa ascensão dos Estados Unidos como hegemonia também, baseado no aspecto cultural. Nós somos diretamente influenciados, né? Nós temos as ferramentas hoje muito usuais como Netflix, como cinema de Hollywood. Tipo, o que é a Marvel? Você parar e pensar que você sabe que aquele filme não vai acontecer, não é uma história verídica, mas são aí os filmes mais assistidos no mundo todo. Tá? Isso também é importante que a gente também tenha esse conhecimento. E, claro, além de uma indústria militar. Então, a hegemonia dos Estados Unidos está baseada em um tripé, né? Um tripé é o econômico, o outro é o cultural, e o terceiro aí que nós temos é o militar. Essa unipolaridade militar dos Estados Unidos, nós vamos ver isso até mesmo em gastos militares e como os Estados Unidos se atua na ordem global. Tá? Então, basicamente, eu vou compartilhar aqui a tela, que é essa indústria cultural aqui, beleza? E a gente também vai ver um vídeo na aula de hoje como que você pode usar um drone de maneira militar e como os Estados Unidos também realizam as missões com drone, do qual são atentados controlados aí por controle remoto. Tá? O primeiro é o mesmo título, né, da aula anterior, que é a ascensão dos Estados Unidos, só que aqui o nosso foco vai ser um pouco diferente. Claro que a gente vai falar do aspecto econômico, mas como esse aspecto econômico ele vai se misturar com o aspecto cultural, né? Então, para vocês, vamos lá. Tá? O primeiro momento aqui que eu coloquei é como é que você vai ter essa invasão cultural americana, né? É interessante pensar que os Estados Unidos, até a década de 60 e 70, ele não era o país de maior produção cultural no mundo. Nós tínhamos ali a França como um grande celeiro cultural, e quando você vai à França, é muito comum você realizar um turismo com apelo cultural. Né? O cinema francês é muito, muito importante na Europa e no mundo todo. Né? É um cinema um pouco mais crítico, de uma produção com um aspecto, com filmes, né, que vão retratar ali a realidade econômica, social, dos imigrantes, por exemplo. É um filme mais verídico, né, do que propriamente os filmes hollywoodianos, como é chamado a maioria dos filmes americanos. Né? Então, e também a questão dos museus, né? Você tem uma concentração por metro quadrado de museu em Paris, principalmente, de uma forma muito elevada, tá? Então, como é que os Estados Unidos ele vai atuar diretamente, né, nessa invasão cultural americana? Com certeza, para essa invasão cultural americana acontecer, ele vai ter o apoio das empresas transnacionais. Tá? Então, isso daqui é muito importante. Por quê? Porque essas empresas, além de vender os seus produtos, elas vão vender. Quando a gente está falando de cultura, tá, galera? É importante ressaltar que a gente vai falar aí de comportamento, nós vamos falar de valores e de costumes. Então, os Estados Unidos vão ter as suas empresas nessa divulgação dos valores, dos costumes americanos. Por exemplo, as redes fast food, né? Como nós fomos invadidos aqui na década de 80 e 90 por várias redes fast food americanas. Nós temos o KFC, nós temos aí o McDonald's e o Burger King aí, com esses três grandes exemplos, apesar do Burger King hoje pertencer a uma empresa de controle acionário brasileira,
que é a Embev, mas mesmo assim ela é uma empresa de criação norte-americana. Nós tivemos a Coca-Cola também, e quem não sabe, por exemplo, a Coca-Cola é que vai ser responsável pelo Papai Noel ser vermelho, né, no Natal. São Nicolau, que representa aí o Papai Noel, ele, na verdade, originalmente ele era verde. E uma propaganda da Coca-Cola em escala global transforma aí o Papai Noel vermelho. Então, você tem uma Coca-Cola, que é uma empresa estadunidense, né, que simplesmente vai transformar isso daí em um grande símbolo, né? Depois nós tivemos os ursos polares, que também foi bem usado. E quando eu era moleque, isso já faz um tempo considerável, eu lembro que a gente viu os caminhões da Coca-Cola que saíam aqui de Jacarepaguá e eles percorriam, né, alguns bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro e era bem maneiro, era um evento meio que família, tinha lá o Papai Noel, tá? É uma estratégia muito bem utilizada pelos Estados Unidos, talvez ele tenha sido o primeiro país a pensar nisso, tenha sido a comunicação de massa. Claro, né? Para ele também foi mais fácil. Essa comunicação de massa ela vai acontecer principalmente, tá? Através de rádio, desculpa aqui, galera, rádio e televisão. Né? É quando você tem aí os televisores que vão ser lançados em um primeiro momento. Esses televisores são em preto e branco e depois eles passam a ser coloridos. Né? Então, isso atrai o público, isso você começa a pensar nas cores da propaganda e como isso vai atrair a atenção do público. Existem estudos de marketing, de psicologia, para que essas empresas possam atrair o público. Tá? Você também tem um tripé baseado nessa indústria cultural muito forte, que são os estúdios de cinema e música, e as redes de televisão, né, dos Estados Unidos aí, que são os grandes conglomerados mundiais. Nós temos, por exemplo, o estúdio de cinema, nós temos a Disney, nós temos a Fox também, a Paramount é um exemplo, a Sony, né, apesar da Sony estar sendo uma empresa japonesa, a parte dela de cinema foi desenvolvida em Hollywood, beleza? É também importante essa informação aí para vocês. E, claro, as músicas, né? Como aqui, por exemplo, o Brasil, ele foi invadido pela música pop americana a partir da década de 1990, ali, os anos 2000. Se eu perguntar aqui para vocês, a maioria vai ter como um grande ídolo alguma banda ou algum cantor americano. Né? Eu já era bem adulto, mas como eu fui criado por meu irmão, gostava muito de rock, por exemplo, eu cresci escutando muita banda americana, né, de rock. Então, basicamente, eu tenho esse aspecto. O rap americano entrou muito forte também aqui no Brasil na década de 90, foi uma grande referência aí, até mesmo para o nosso rap. Só que o nosso rap foi para um lado mais crítico, né, da música, de uma realidade social das favelas, dos bairros periféricos, enquanto o rap americano ficou com um poder de ostentação dos carros, dos cordões de ouro, né? Então, basicamente, tem essa alteração aí do nosso rap para o rap americano, tá? E, claro, eles pensaram nesse enaltecimento do modelo estadunidense. E interessante também pensar nesse enaltecimento do modelo estadunidense é a questão simplesmente que nós temos, tá? Dos esportes, beleza? Então, essa invasão cultural também americana, ela também se dá através dos esportes. Nós temos aqui, já no Rio de Janeiro, né, no subsolo do Barra Shopping, uma loja da NBA. Nós temos aí a final, né, do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos, que é chamado de Super Bowl, é a final mais assistida todo ano. São bilhões de espectadores aí no mundo todo, pessoas que nunca assistem futebol americano, por exemplo, vão assistir o Super Bowl devido também às propagandas, de shows e evento os Estados Unidos sabem produzir, galera. Eles têm uma estratégia bizarra para a produção de eventos e eles estão levando as marcas, né, esportivas dos Estados Unidos para outros países. Você vai ver jogos da NBA, por exemplo, na Europa, né? Você vai ter um jogo de futebol americano lá na Europa. Isso tudo também para possibilitar essa invasão cultural pelos esportes americanos, né? Pelas ligas americanas, tá? Foi aqui, como eu falei, né, os grandes estudos, aí, alguns deles, né, cinematográficos lá nos Estados Unidos. Eu tenho o Netflix, que hoje já tem uma produção própria, e o Netflix fez uma mudança de chave, né? Antigamente ele apostava muito em comprar a produção e tornar essa produção mais acessível para o sistema de streaming, só que hoje o Netflix tem uma produção muito forte, né? E ele
fortaleceu, né, muito o cinema espanhol, por exemplo, teve grande destaque nos últimos filmes, nas últimas séries, né? Você tem uma produção espanhola ali muito forte, mas claro que todo o controle do Netflix é feito lá pelos estúdios cinematográficos dos Estados Unidos, né? Você tem a Disney, eu particularmente nunca fui na Disney, tá? Mas a galera que fala que já foi a Disney, que relata isso, diz que é um outro mundo assim, além dos parques, né? Os estúdios também cinematográficos. Você tem a NBC, Universal, a NBC, na verdade, esse nome aqui, a primeira parte do nome NBC, é de um programa, desculpa, é de um canal de notícias, né? E ela comprou o estúdio da Universal, então formou esse grande conglomerado aí, além da Warner, você também tem a Paramount, né? Que está investindo aí, e alguns canais estão surgindo também com uma produção independente, né? A TNT já tem os seus próprios filmes também, e aqui no Brasil a gente também pensa aí na Globoplay, né? Que tem uma produção de séries já, claro que seguindo muito a linha, né, desses estúdios cinematográficos dos Estados Unidos, mas muito aquém na questão de tecnologia e na questão de investimento. A gente precisa lembrar aí que o orçamento dos filmes americanos estão na casa já de quase bilhões de dólares. Né? São orçamentos gigantescos quando se comparado com a produção cinematográfica mundial. Beleza? E aí, simplesmente, como é que os Estados Unidos também, né, ele vai tentar, de certa forma, ter essa invasão, né, em outros países? Ele vai criar uma, uma idealização, né, do seu padrão de vida, que é esse daqui, particularmente é o American Way of Life, né? Way of Life, desculpa, que é o seguinte, o padrão de vida dos Estados Unidos é baseado basicamente em consumos, em eventos, em empresas, e tudo isso criou, né, dentro do mundo como um todo, e nós aqui no Brasil, claro que nós vamos assimilar isso de uma maneira muito forte. Tá? As empresas americanas dominam aqui parte do comércio. Tem o celular da Apple, por exemplo, que simplesmente é uma marca americana, mas que além de ser uma marca americana, ela também te vende, né, um tipo de identidade, que você tem um sistema operacional, que você tem um celular moderno. Então, tudo isso também passa por esse modelo. Se você seguisse esse modelo americano, você iria construir ali uma identidade, né? Como eu já falei com vocês nos slides anteriores, a substituição, né, desse padrão de vida francês, europeu, baseado muito numa cultura erudita do livro, né, dos cinemas, dos museus, e basicamente esse modelo de vida norte-americano ele vai ser baseado não no consumo de bens imateriais, por exemplo, como conhecimento, como, né, novas culturas, beleza? Ele vai ser baseado em um consumo de bens materiais. Então, era isso que ele tinha que desenvolver. Então, toda a propaganda, né, dos Estados Unidos, basicamente era o quê? Era o carro, era a geladeira cheia de produtos, era os restaurantes. Então, eles pensaram nisso. Isso foi construído, pelo menos ali em 5, 6, 7 anos, para ter a sua expansão mundial. Tá? Esse comportamento consumista, que é uma marca aqui do Brasil, né? Vamos fazer aqui uma pesquisa rápida, o quanto que vocês consomem para além da sua necessidade. Todo mundo aqui vai consumir para além da sua necessidade. Né? Você vai ter 30 pares de sapato, por exemplo. A minha esposa, eu já perdi a conta. Eu, basicamente, já não sei nem quantos sapatos ela tem. Né? Então, isso é um comportamento consumista. O nosso modo de se vestir segue muito essa linha dos Estados Unidos, né? Com jeans. Tem uma galera aí do skateboard também, que vem com essa ideia, né, dos Estados Unidos. Existem até algumas roupas específicas que veio com essa galera dos Estados Unidos na década de 80, 90, né? Esse investimento em patrocínio de famosos também surge dentro desse modelo, tá? Desse modelo aí americano de expansão das suas marcas. E, claro, sem falar no cinema, né? 80% das salas de cinema do mundo exibem filmes produzidos em Hollywood. E existe um detalhe muito importante, eu me lembro de um fato. Existe um filme brasileiro muito bom, indico para vocês que assistam. Ele também se tornou uma série da Globo. É o filme Sob Pressão. Tá? E aí, simplesmente, o filme Sob Pressão foi lançado em uma semana. E a Marvel, né, que ela tem agora uma tendência de lançamentos mundiais, claro, para que não vaze o filme, para que esse filme não possa ser pirateado. A Marvel lançou, um dia depois, um filme aí dos Vingadores, que eu até já perdi a conta de quantos são, de super-heróis.
Tá? Desculpem aí o público que adora isso, mas eu, sinceramente, já perdi a conta. Né? Você tem X-Men, você tem Batman, você tem os Vingadores, daqui a pouco os Vingadores, cada um tem o seu filme, eu particularmente já perdi a conta de quantas produções cinematográficas já foram realizadas do mesmo tipo. Aquele super-herói vai ter que lutar contra um invasor. E também é interessante se pensar que como os Estados Unidos usa o cinema, tá? Se você parar para pensar na criação do inimigo. Cara, isso é muito maneiro. Né? Eu estava lendo um livro uma vez e o autor se atentou a esse fato, que os Estados Unidos ele usa o cinema para isso. Ele vai criar sempre o inimigo. Então, durante a Guerra Fria, quem era o inimigo? Eram os soviéticos. O comunista come, cria, faz pacto com o demônio. Né? Então, ele vai criar isso no cinema, por exemplo. Você tinha os super-heróis americanos lá da Guerra do Vietnã, e os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã, é importante ressaltar, mas ele criou super-heróis como o Rambo, como o Braddock, que ganhava a guerra com um arco e flecha e uma faca. Basicamente era isso. Né? E agora, o inimigo quem vai ser? Vai ser o árabe muçulmano. Nós temos isso, por exemplo, quando você assiste um filme chamado Invasão a Londres, tá? Que, lá existe, matam o primeiro-ministro, reúne todos os chefes de Estado, os caras cometem um ataque em Londres, como se isso aí fosse possível, mas isso reforça, né, esse pensamento da criação dos Estados Unidos de um inimigo, e quando não, ele vai atacar simplesmente os extraterrestres, né, que tentam invadir a Terra, e os Estados Unidos sempre vencem. Importante lembrar disso. Tá? Mas voltando lá, quando lançaram o filme Sob Pressão, um dia depois a Marvel lançou um dos seus lançamentos mundiais aí, que teve grande repercussão aqui no cinema nacional. E eu não pude ir no lançamento Sob Pressão, porque eu estava dando aula, eu acho que estava dando aula à noite nessa época. E simplesmente, beleza? Eu falei, vou lá assistir o filme Sob Pressão, porque já tinha ouvido falar da galera que tinha ido ao cinema, que era um filme muito maneiro e que mostrava bem a realidade aí dos hospitais, principalmente dos hospitais que nós vamos chamar de atendimentos de guerra, né, dos hospitais públicos aí. Cara, eu fui no New York City Center. Eu não sei quantas salas de New York tem, mas eu tenho certeza que tem mais de 10 salas de cinema. E em todas, estava passando o filme dos Vingadores. Em todas. Eu não consegui assistir o filme Sob Pressão, porque não havia, tá, na data que eu fui, sessões disponíveis para esse filme. Todas estavam passando os filmes dos Vingadores. Então, até mesmo no Brasil, isso pode acontecer em vários lugares do mundo, eles vão suplantar os filmes nacionais e vão passar os filmes produzidos em Hollywood. Beleza? E, claro, os Estados Unidos também vai atacar, né, de maneira muito importante na criação de uma construção da família típica. Né? Então, durante muito tempo, essa era a família típica aí dos Estados Unidos e do mundo todo, que era a família típica religiosa. Né? Claro, nos Estados Unidos, as religiões protestantes possuem uma família, uma família heterossexual e formada aí por pessoas brancas. Então, quem estava fora, tá, desse padrão de família era considerado pessoas erradas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E isso não mudou muito, né? A gente precisa ir, esse assunto aí para outra aula, mas isso não mudou muito, né? Nesse padrão de família aí heteronormativo, tá? Como nós temos hoje em várias partes do mundo, como sendo um padrão a ser seguido. E geralmente também com 2 filhos. Né? Lá na década de 60 e 70, o padrão da família americana era esse, e a minha família segue isso. Né? Eu tenho meu pai e minha mãe, hoje já são idosos, e eu só tenho um irmão. Né? Hoje o padrão de família já é a família de filho único. Eu e minha esposa, estamos optando, né, pela geração de 2 filhos, mais irmão, uma criança é caro. Fazendo isso de perto, então talvez a gente repense aí nesse modelo, tá? E aqui, né, algumas imagens que eu trouxe para vocês, claro, a gente sempre tem que trazer imagens desse modelo, né, americano. E olha que coisa interessante, tá? Que não existe nada mais importante na Coca-Cola, para as propagandas da Coca-Cola, do que a criação de uma sensação de prazer. A Coca-Cola, ela te vende um refrigerante que você sabe que faz mal, porque você tem esse conhecimento. Mas ela te vence simplesmente por essa sensação de prazer. A Coca-Cola, ela vai para além de um refrigerante. Ela mata a sua sede, nós sabemos que isso não acontece,
mas ela vendeu durante muito tempo nas suas propagandas. E essa sensação de prazer, né? Essa sensação de que você, ao tomar uma Coca-Cola, você vai ter um prazer imenso. A propaganda da Coca-Cola hoje apelou, né, para os domingos em família, aquela garrafa de 1 litro, bem tradicional. E essa daqui era a garrafa da Coca-Cola vendida, tá? Segundo a informação, na década de 60. Outra questão que você tem também, né, isso daqui era um padrão de família, tá? Aqui você tem até 4 filhos, um cachorro, né? Não pode faltar o doguinho, beleza? Mas são as geladeiras abarrotadas, como se isso fosse a realidade para o mundo todo. Na verdade, nós sabemos que isso não é a realidade para o mundo todo. E, claro, eu não podia trazer, né? Deixar de trazer aqui um super-herói americano, que é o Capitão América. E o Capitão América ele surge lá, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial. E quando vai surgir aí o avanço da sua história, ele vai lutar contra o bem maior, que é a invasão de um terrorista, de um terrorista nos Estados Unidos e até mesmo de algo, né, para fora do nosso planeta. Beleza? Eu não acompanho muito, galera. Desculpa, mas eu não consigo acompanhar muito porque eu me perco nessas histórias. Eu não sei nem mais em qual filme que está. Tá? Alguns eu até assisti no cinema, eu acho também interessante assistir, até mesmo pela mega produção que você tem. Beleza? Então, basicamente, esse é o modelo de vida americano, né? E essa sensação de prazer que tudo isso daqui te dá, né? Outro detalhe que você também tem, que os Estados Unidos vai vender isso muito forte, é esse modelo de vida estadunidense, desculpa, baseado simplesmente no consumo de armas, né? Esse consumo de armas estaria ligado à liberdade individual. E aí nós temos algumas cenas nos Estados Unidos que hoje até mostram que foi uma política equivocada aí você associar a liberdade individual simplesmente com a venda indiscriminada de armas semiautomáticas e automáticas. Os Estados Unidos vira e mexe tem um ataque aí nas escolas, nas universidades, nos locais públicos, provocado propriamente por cidadãos americanos, tá? Beleza? E agora, né, segunda parte da nossa aula aí, os Estados Unidos como uma potência militar. Cara, então, basicamente, ele vai estar apoiado nesse tripé e o militar é muito importante. Por quê? O militar, ele vai trazer os Estados Unidos dentro do contexto, tá? De globalização, você vai ser marcado por uma multipolaridade econômica, né? Mas, simplesmente, você vai ter uma unipolaridade militar. E nós vamos ver isso aí, simplesmente com o desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos, nesse setor, e aqui, beleza? Vai estar basicamente no setor bélico, com extrema letalidade, né? O desenvolvimento de mecanismos de destruição com grande letalidade. Com grande letalidade. Beleza, galera? Então, basicamente, aí, dentro dessa unipolaridade militar. Claro que a gente não pode esquecer do contexto aqui da Guerra Fria, né? E na Guerra Fria, houve um contexto de disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde você teve um grande investimento militar de ambos os lados, tá? Quando os Estados Unidos vai comandar ali a criação da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa unidade militar, né, global, representada pelos países do primeiro mundo, existe até hoje, e o lado soviético ali também, apoiado por outros países socialistas, vai criar o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia já foi extinto, que a União Soviética foi extinta. Mas houve um momento, durante a Guerra Fria, que é chamado de corrida armamentista. Então, isso aí foi muito importante para que nós possamos também entender que grande parte das armas vendidas no mercado civil americano fez parte dessa propaganda da corrida armamentista. Isso gerou um lucro absurdo, tá? Para as indústrias bélicas americanas. Além de vender, né, exportar o seu armamento, vender também para os cidadãos americanos. Tudo bem? Então, para vocês poderem entender aí esse contexto, como isso foi importante na Guerra Fria. E hoje eu posso até falar também que esse contexto aeroespacial ajudou no desenvolvimento militar dos Estados Unidos, porque algumas ferramentas militares dos Estados Unidos vai usar uma tecnologia, né, muito avançada de sistema de informações geográficas, por exemplo, de GPS, como nós vamos ver no vídeo ali do YouTube, tá? Os investimentos dos Estados Unidos
o investimento militar dos Estados Unidos corresponde a 45% dos gastos militares mundiais. Os Estados Unidos ele é o único país, beleza, que ele vai ter um investimento militar na casa de trilhões de dólares, tá? Tanto para o desenvolvimento também, para o fechamento das suas fronteiras, para o sistema aí que eles criam, né, de monitoramento, hoje é muito importante, quanto simplesmente para a invasão a outros países, né, a diplomacia através das armas, como é conhecido, como nós tivemos ali a partir da guerra ao terror. E é interessante realizar essa anotação aqui também para vocês. Ó. A partir de 2011, o início da guerra ao terror. Né? Então, nesse momento aqui, os Estados Unidos ele vai passar a exercer, tá, um papel preponderante na diplomacia mundial. Ele vai passar a exercer o papel de polícia do mundo. Então, ele vai ser a polícia mundial. Então, cabe aos Estados Unidos defender, por exemplo, a democracia. Um exemplo que ele fez isso, no Iraque. Ele invadiu o Iraque, afirmando que ele ia levar, né, o regime democrático ao Iraque e simplesmente destituir um dos ditadores aí mais sanguinários da história, que é Saddam Hussein. E usou isso, uma ferramenta que ele usou, foi a divulgação de informações que se mostraram após, né, a invasão ao Iraque, e até hoje, pelo menos, ele não apresentou nenhuma arma de destruição em massa. E ele afirmou que o Iraque teria arma de destruição em massa e que ele poderia usar, né, contra outros países. Pelo menos isso foi em 2003, nós estamos aí em 2020, 6 de maio de 2020, em pelo menos 17 anos, os Estados Unidos não apontou nenhuma prova, né, material sobre isso. Existe um filme também na Netflix, uma dica aí também para vocês assistirem no final de semana, chamado Zona Verde, né, que retrata um pouco de como os Estados Unidos montou esse cenário de uma guerra ao terror. E essa guerra ao terror tem um custo muito alto para os Estados Unidos. E, claro, o desenvolvimento tecnológico para as indústrias civis. E aí, é importante, tá? Eu só passar aqui para o próximo slide. É importante que nós entendamos isso aqui, ó. As bases americanas no mundo todo, beleza? Então, os Estados Unidos ele tem um sistema de monitoramento mundial, tá? Aqui, essa parte em azul, né, os países aqui destacados em azul, as regiões mundiais em azul, é que fizeram parte ali da OTAN. Então, você pode ver que você tem a Europa aqui ocidental, você tem essa região aqui, você tem a América do Norte, beleza? Sendo os países membros ali da OTAN, que vai surgir aí após a Segunda Guerra Mundial, tá? No contexto de Guerra Fria. Mas você pode ver que ele tem, né, concentração de tropas e maiores bases espalhadas aí no mundo todo. E claro que isso funciona, galera, como um grande sistema de monitoramento, né, do avanço econômico, político e social em diversos outros países. E claro que essas aqui são as chamadas frotas americanas, tá vendo? Terceira frota, segunda frota, quinta frota, sétima frota, são as principais frotas aí, e a sexta, né, que vai cuidar aqui da África, da região norte aqui, também é muito importante, tá? Essa daqui hoje é a principal frota, desculpa, dos Estados Unidos, até mesmo porque tem uma questão aqui que envolve, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e também o monitoramento da China, né, feito aí nesse sistema militar bélico, tá? Então, você tem as grandes frotas, você tem uma concentração de frotas aqui na América do Sul, né, que vai representar uma luta e uma ajuda também dos Estados Unidos nessa guerra contra o narcotráfico, e aqui também na América Central contra o narcotráfico, que também foi criado aqui num cenário de revolução cubana. Impedir aí também o socialismo, era a principal ideia, tá? Então, esse daqui é o material para vocês. E aí, eu trouxe essa primeira imagem, né? Essa imagem também lá na outra aula, quando eu falei da ascensão econômica dos Estados Unidos. E aí vocês podem me perguntar, pô, professor, mas por que essa imagem de controle da informação também está no cenário americano, no cenário militar, né? Basicamente, para que vocês entendam, tá? Existe um sistema mundial, claro, de controle da informação pela indústria militar. Então, você tem sistemas, né, de inteligências
dentro do mundo todo. Os principais são dos Estados Unidos, da Rússia e Israel, que são os principais aí, são os mais bem desenvolvidos. E claro, galera, que eles tendem a tentar controlar o acesso à informação. Eu falei lá na primeira aula e vou reforçar essa mensagem para vocês, tá? Quando você está falando do controle da informação, você também está falando do controle da informação do seu suposto inimigo. Então, os Estados Unidos, ele promove muito essa guerra ao terror, né, baseada na abertura das pessoas em ter a sua liberdade individual, mas vender a segurança. Então, os estadunidenses acreditam que eles precisam vender a sua liberdade da informação. Eles precisam, sim, serem ouvidos a todo momento, terem suas redes sociais rastreadas, tá? Mas, por outro lado, o governo fornece a sua segurança. Então, na estratégia militar, essa estratégia militar ela vai estar baseada principalmente no serviço de inteligência. Beleza? Então, é isso que você tem dentro da inteligência militar. Tá? Então, você vai ter um sistema secreto aí no mundo todo. Nós temos a CIA, que, por exemplo, vai rastreou a Dilma Rousseff, rastreou a Angela Merkel, rastreou durante muito tempo o próprio Saddam Hussein, que depois vai ser destituído do poder e vai ser assassinado, né? Mas é isso, basicamente, que você tem. E os Estados Unidos, dentro dessa estratégia militar, ele vai se ver, né? Basicamente, em choque. Eu tenho a questão da segurança versus a liberdade individual. Beleza? Então, é basicamente aí essa questão que hoje se coloca nos Estados Unidos. Tá? Então, claro que, como você pode observar aqui, os americanos que acreditam ser possível ou não ter uma vida normal sem ter seus dados coletados. Muitos americanos, eles não acreditam simplesmente, né, que eles vão ter uma vida normal sendo a todo momento monitorados. Eu não fiz isso, tá? Mas eu tenho alguns amigos que trabalham com sistemas de TI e simplesmente eles colocam fita adesiva, tá? Para tampar a webcam, eles tampam a webcam do celular, né? Eu sei que nós estamos sendo monitorados, isso é mole você entender, é só você olhar aí simplesmente as propagandas, né, que nós temos aí nas redes sociais. Muitas vezes você está falando de um assunto com algum familiar seu, e quando você abre o Instagram, está lá uma propaganda de determinado produto ou de determinado segmento, né? Então, simplesmente algumas pessoas tiveram, né, suas contas de rede social sequestradas. Isso aconteceu há pouco tempo pelo Facebook, vazamento de dados dos seus usuários. Isso aconteceu no mundo todo, né? Os Estados Unidos têm a ter isso até mesmo porque ele entrou numa guerra, tá, contra a China, né? Uma guerra de dados aí contra a China. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. E, claro, para finalizar a aula de hoje, a gente vai assistir o vídeo aí que eu prometi, né, para vocês lá no meu YouTube. Espera aí, deixa eu só achar aqui. Deixa eu só achar aqui a minha tela. Aqui, ó. E como os Estados Unidos utilizam uma estratégia, tá, simplesmente remota de ataque. O que é uma estratégia remota de ataque? O que nós chamamos de drones, ou VANT, né, na sigla usual nossa, são os veículos aéreos não tripulados. O que isso significa ter um veículo aéreo não tripulado? Significa que você tem uma arma, tá, de destruição com grande poder, né, de destruição, e simplesmente ela é controlada por um controle remoto ou por um lugar muito distante, tá, do seu local de combate. Isso significa que você protege, né, os seus agentes militares, você reduz, tá, o número, né, de perdas que você possa ter mediante um ataque físico a esse local. O que é um ataque físico nesse contexto que eu estou falando? Simplesmente que você use a força terrestre, o exército, né, que você use soldados ali para avançar. Então, aqui, esse vídeo está retratando, tá? É o serviço da televisão argentina, como vocês podem observar aqui, que simplesmente são golpes, né? Foi o uso dessas armas que foram utilizadas contra o Estado Islâmico, tanto no território da Síria quanto no território do Iraque, que é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos. Tá, galera? Então, basicamente, é isso daqui que a gente vai ver nesse vídeo. E como a destruição é bem sintomática, tá? Para que vocês possam ver,
Eles possuem uma série de informações, tá? Aqui eu só botei para a tela cheia e depois eu volto, beleza? Tá? Eles simplesmente têm um sistema de GPS que provocam... Espera aí que o vídeo deu uma travada aqui, espera aí. Ah, tá, vou para a tela cheia agora. Beleza? Então, só para que eu pause aqui, eu possa voltar. Tá? Então, são golpes, né? Golpes militares, no caso, são ataques às bases que os Estados Unidos consideravam locais que eram importantes aí na estratégia de dominação territorial do grupo do Estado Islâmico. Né? Basicamente aqui, tá vendo? Isso daqui é a mira dele. Isso daqui é o poder de mira que ele tem. Espera aí, entrou aqui. Ele entrou em modo leitura. Desculpa. Tá? Então, basicamente, isso aqui é a mira, tá vendo? Então, ele tem um quadrado, que é o alcance dessa destruição. Esse caminhão é muito sinistro o ataque. Realmente não existe mais caminhão, uma questão aí de segundos, e simplesmente você não está vendo nem o que está atacando, tá vendo? Não há uma força militar, tá? Algumas pessoas contrárias, vocês já visualizaram aqui, algumas pessoas contrárias ao uso, né, dessa arma de destruição afirmam que simplesmente não há um controle, tá? O uso dessas armas está acontecendo de maneira indiscriminada e nem os Estados Unidos sabe o número de vítimas civis que ele vem provocando com esses ataques. Alguns soldados americanos já relataram que simplesmente eles esperam que o ataque tenha um efeito e esse ataque é 3, 4 vezes maior. Né? A bomba que é lançada muitas vezes vai atingir casa de civis próximo ao alvo principal. Tá? Então, simplesmente, você tem essa questão aí sim envolvendo esses veículos aéreos não tripulados de usos militares. Tá, galera? Foi uma criação militar e depois passa aí para a indústria civil. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. E, relembrando, se forem sair de casa, uso obrigatório da máscara, levem álcool gel, higienizem as mãos e fiquem em casa. Só façam o deslocamento necessário e mantenham o isolamento social, que ainda é uma importante medida, tá? Para a prevenção do Covid-19. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima.